Bom, então o que vem a ser triagem neonatal? A triagem neonatal, pessoas, ela foi criada no governo de José Serra em 1992, tá? Bom, na verdade em 2001. Então, em 2001 foi criada a triagem neonatal. Só que o teste do pezinho, ele é feito desde 1970. Então, antes mesmo, né, da gente ser nascido, já se fazia o teste do pezinho, tá bom? E a triagem neonatal foi criada em 2001, super recente. Por quê? A triagem neonatal, ela não envolve só o teste do pezinho. A triagem do neonatal, ela envolve exames que o neném precisa fazer antes de receber alta. Então, o José Serra obrigou, né, a todos os hospitais, todas as maternidades, que o bebezinho precisa fazer uma triagem. O que que é triagem? Triagem é uma investigação neonatal de doenças antes de receber a alta hospitalar. E quais são as doenças que estão dentro dessa triagem? Quais são os exames? Então, deixa eu atender aqui. Olá, Sara, seja bem-vinda. Então, dentro dessa triagem neonatal, estão o teste do pezinho, está o teste da orelhinha, que é para saber se a criança ouve direitinho, o teste do coraçãozinho, que é para saber se a criança tem as frequências cardíacas normais, se a anatomia cardíaca é normal, e o teste do olhinho para saber se a criança enxerga bem. E além o teste do pezinho, tá? Por que que a criança precisa fazer esses testes? Porque o quanto antes, né, tiver uma intervenção médica, melhor para essa criança não sofrer com essas patologias mais para frente. Então, fazer um teste do coraçãozinho evita com que essa criança receba alta e comece a passar mal em casa, né? Com um sopro cardíaco, por exemplo, um problema de válvula cardíaca, por exemplo. Saber se essa criança enxerga logo ao nascer, evita com que venha se descobrir que essa criança só enxergue aí com 3 anos de idade. Então, fazer o teste do ouvidinho, né, que é a audição, saber se essa criança ouve, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, além do teste do pezinho, que o teste do pezinho ele verifica 5 tipos de doenças diferentes, né, o teste do pezinho simples, oferecido gratuitamente. Ele favorece com que a gente conheça as patologias das crianças logo nos primeiros dias de vida, tá? Evitando assim maiores problemas futuros. Então aqui está entre parênteses, triagem neonatal, teste do pezinho, porque eu irei falar primeiramente sobre o teste do pezinho, tá? O teste do pezinho, normalmente ele é realizado nos hospitais. Alguns hospitais realizam o teste do pezinho, mas não é comum. Por que não é comum? Porque o teste do pezinho, normalmente, ele é realizado do terceiro ao quinto dia de vida. Então, normalmente é do terceiro ao quinto dia de vida. Então, quando vocês estiverem trabalhando na maternidade, vocês vão orientar a mãe a, no terceiro dia de vida, não esquecer de levar a criança no posto de saúde para fazer o teste do pezinho, que é do terceiro ao quinto dia de vida. Normalmente, o teste do pezinho é feito nos postos de saúde, em alguns hospitais fazem, e na APAE, tá? Em Vitória, o local de referência para teste de pezinho é a APAE. Por quê? Porque lá também faz, além de fazer o diagnóstico, né, do teste do pezinho, eles acolhem essas crianças com os diagnósticos. Então, eles fazem programas para crianças que têm fenilcetonúria, né, hipotireoidismo, né, ensina a fazer dietas e tudo mais, tá? Então, se caso vocês conhecerem alguma mãe,
né, que precise fazer o teste do pezinho, indique a APAE, por exemplo, que é um local bom para se fazer o teste. Porque caso o teste dê positivo, eles já acolhem essa criança, tá? Por quê? Porque eles vão dar orientações melhores para essas crianças. O teste do pezinho também pode ser feito pago. Nós temos o gratuito e nós temos o pago. Todos eles é do 3º ao 5º dia de vida. O teste do pezinho pago, ele tem mais de 30 tipos de doenças que podem ser verificadas. O gratuito, somente 5. Só que essas 5 já é bem suficiente, pessoas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Quem faz esse teste do pezinho? É o técnico de enfermagem que normalmente faz o teste do pezinho. Como que é a técnica do teste do pezinho? Então a gente colhe, né? Tem uma forma correta de se pegar o pezinho do bebê. Eu vou estar mostrando isso para você lá nas práticas. É porque aqui eu não tenho nenhum bebezinho aqui para eu poder estar fazendo o pezinho com vocês. Mas ele tem uma forma de pegar. Então, normalmente a gente usa esse dedo aqui indicador e o dedo médio para pegar a região do tornozelo do bebê. E aqui fica o pé do bebê. Então, assim, ó, a gente usa o indicador e o médio para pegar o tornozelo e aqui fica o pé do bebê. E através disso aqui, a gente consegue espremer assim, ó, fazer assim, para ordenhar o pé do bebê e fazer coleta de sangue. Isso facilita muito, tá? Então, essa Se, forma, por exemplo, de segurar assim, não é a melhor forma de segurar, tá? Existe uma melhor forma de segurar. Aqui, ó, essa aqui é a melhor forma de segurar, ó, tá? Então, essa aqui a gente faz isso aqui na prática lá na escola, tá? Normalmente, a gente preenche toda essa ficha. Então, normalmente, a gente preenche a ficha primeiro, tá? Por quê? Porque se você deixar para preencher ela toda suja de sangue, vai fazer caquinha, né? Então, o ideal é a gente preencher tudo primeiro e depois preencher as gotas de sangue, tá? Por quê? Porque essas gotas de sangue a gente tem que secar. A gente coloca elas num, deixa eu ver se aqui tem. A gente coloca elas numa haste para secar. Deixa eu ver aqui, prateleira para secar. Ô, Sabrina, se passado esse de 3 a 5 dias, Faz do mesmo jeito. mas aí acaba prejudicando em questão de você detectar alguma doença, Pode, mas eles fazem do mesmo jeito. é que às vezes você vê, principalmente agora em pandemia, os postos não estão funcionando corretamente nem às vezes para vacina. É, Aí fica complicado, né? pois é, mas eles fazem, entendeu? Então não tem problema, mas o certo é de 3 a Não, o 5 dias. certo é a data correta. Pessoas, preencher desse jeito aqui é errado, tá vendo? Ó, deve-se evitar fazer todos esses borrões aqui, tá? O ideal é tentar fazer com que ele fique totalmente preenchidinho de forma correta, assim, ó. No círculo. Isso, dentro do círculo e o círculo completo, tá bom? Então, a gente coloca para secar nessas hastes, assim, ó. Vai depender do que o laboratório, né? Normalmente o laboratório manda para você, porque essas hastes de papel, normalmente é o laboratório, tá vendo? Que manda para a pessoa, tá vendo? É um laboratório que manda para vocês, para o hospital. Então, no hospital que vai depender do hospital que você for trabalhar, vai ter uma haste assim, ó, de papelzinho que o próprio laboratório, onde é feito o teste, onde é enviado o teste, né, tem essa hastezinha. Então, pessoal, o que que vai acontecer? Esse sangue ele tem que secar. Imagine, você não preencheu isso aqui ainda, e aí você coloca as gotas primeiros para preencher depois, vai ficar desse jeito aqui, né? Tudo borrado. Então, o que que normalmente a gente faz, né? O ideal é você preencher primeiro. Então, estou dando as orientações. Então, o ideal é você preencher primeiro. Então, preenche primeiro. Vou mostrar aqui para vocês. Lá na escola eu tenho uma fichinha dessa, tá?
Eu tenho uma fichinha dessa em branco. Ah, não vou pegar de cabeça para baixo, né? Tem umas que são bonitinhas assim, mas normalmente elas são assim. Não são preto e branco, normalmente elas são coloridinhas, tá? Não vou pegar essa aqui, vou pegar uma que esteja com, que tenha negócio para destacar, para vocês verem. Vou pegar essa aqui. Você sabe mais ou menos o valor do teste particular, Sabrina? 165. Ah, é que não é tão caro, não. Não, não Para é saber não. mais de 30 doenças, é válido, vale a pena. É, custa uns 200, 165, R$ 200. Aí em Vila Velha. Pessoas, aí ele é assim, tá? O cartão ele vem assim. Se vocês observarem, esse aqui é um manual de preenchimento para postos de coleta do teste do pezinho, tá? Normalmente a gente preenche ele primeiro. Então vem o nome do RN, nome da mãe, endereço, né, a cor, tal, tudo direitinho, posto de coleta, cidade. A gente preenche esse lado aqui, né, nome do RN, e preenche esse lado aqui. Pessoas, esse lado aqui, ele não vai ser destacado. Tomem muito cuidado. Por que tomem cuidado? Porque se vocês observarem, tem também um negocinho de destacar aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um negocinho de destacar aqui e tem um negocinho também de destacar desse lado aqui. Pessoas, vocês não vão destacar esse lado aqui, porque às vezes as pessoas se confundem. Como que se confundem? Elas preenchem tudo, preenchem. Aí o que que elas fazem? Preenche as gotinhas, destaca aqui, dá tudo para a mãe. E fica só com as gotinhas e o nome do RN. E não é assim, pessoas. Vocês vão preencher tudo, colocar as gotinhas, só essa parte aqui que vai para a mãe, ó. Só essa parte aqui que vai para a mãe, tá bom? Por que que só essa parte vai para a mãe? Porque com essa parte aqui que ela vai pegar o resultado, tá? Então, preencha tudo, dá essa parte aqui para a mãe, faz a coleta, não destaca, tá? Então, preenche tudo, dá essa parte aqui para a mãe, faz a coleta. Fez a coleta, vai colocar lá no negocinho para secar. Cadê meu negocinho? Fez a coleta, vai colocar lá para secar. Cadê? Vai colocar para secar, tá? Colocou para secar, é colocado junto também uma folha, tá? Tem uma folha de preenchimento com os nomes das mães que fizeram aquele dia. Então vai junto, depois é colocado no envelope, ó. É colocado no envelope, ó. Esse envelope aqui. Ó, tá vendo? Vem assim, ó. Ele vem assim. Esse aqui, ó, é o envelope que vocês vão colocar o teste. Então, esse aqui é o teste do pezinho, tá? Essa aqui é a parte que não pode ser. Esse aqui você destaca, entrega para a mãe. Essa parte aqui não destaca. E essa aqui é a folha com o nome das mães que vieram fazer o teste do dia que vai estar dentro do envelope. Então, aqui é um número, por exemplo, 20 testes. Os 20 testes nominais vão estar aqui dentro da folha, dentro do envelope. Então, vocês vão preencher aqui os 20 testes que vão estar aqui dentro e os 20 testes secos vão estar aqui dentro do envelope, tá? Então, vocês vão botar tudo aqui dentro do envelope. A folha vai na frente com os 20 nomes e as coisinhas que você tem que preencher, os números, as numerações que tem que preencher aqui. Aí, aqui, ó, tá vendo? Nome, aí tem identificação, a DNV,
e essa aqui é a folhinha, tá? Aqui mostra, tá vendo? Correto, tá vendo? Tem um preenchimento correto aqui. Mostra direitinho, aqui vai as coisinhas as gotinhas, tá bom? Essa parte aqui vai com a mãe. Ó, nome da mãe. Aqui ensina, né? As lancetas, pessoas, tá vendo? Olha, os tipos de lancetas que podem ser utilizadas. Ó, o tipo de lanceta, tá vendo? Qual o local que a gente faz a punção do bebezinho? O local que a gente faz a punção é essa lateral aqui, ó. Tá bom? A gente não pode fazer aqui, porque senão a gente pega o osso do bebê, tá? Então a gente punciona aqui nessas laterais aqui, tá? Ó, a gente pega esse osso aqui, se a gente puncionar aqui. Então a gente punciona sempre nessas lateraisinhas, ó, o osso. Tá vendo? Aproveitar a coleta de punção venosa de outro exame. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai lavar as mãos, calçar a luva. Se necessário, a gente vai colocar o pezinho do neném numa cobetinha com aguinha quente, tá? Se necessário, a gente vai colocar uma luvinha, uma compressa de luvinha quente. Para quê? Para aumentar a irrigação sanguínea. Essa aqui é a forma que a gente vai pegar o pezinho do bebê. Então, normalmente a gente pega ele, é porque esse aqui ele pega de uma forma diferente. Mas normalmente eu pego ele com essas duas mãozinhas assim. Eu vou mostrar depois para vocês lá na sala de aula, tá? Por quê? Porque ela vai tentar pegar aqui, ó, essa lateral aqui que tem mais irrigação sanguínea, ó. Então, tem que alguém posicionar o bebê no colo dessa forma vertical aqui, ó, tá bom? Então, alguém pega dessa forma vertical, um algodão seco. A lanceta, pessoas, tá vendo? Vocês vão direcionar a lanceta assim, ó, sempre nessa lateral aqui, ó. O calcânio, o maléolo, é um ossinho que a gente tem aqui nessa lateral, chamado osso maléolo. É um ossinho que todo mundo tem. A gente vai pegar por trás do maléolo e vai furar em lanceta especial, que são essas lancetas aqui, se vocês observarem. Olha a grossura da lanceta, tá? Por quê? Porque isso aí vai dar sangue pra gente. Se vocês forem furar com lanceta de insulina, não dá sangue não, tá? Tem que ser lanceta própria para teste de pezinho. Olha a quantidade de sangue que sai. Então tem que ser lanceta própria para teste do pezinho. Alguns falam para desprezar a primeira gota com algodão, tá? Aí vai do tipo de hospital em que vocês forem trabalhar, o local que vocês forem trabalhar, se vai precisar desprezar a primeira gota ou não, tá? E aí depois vocês preenche o papel. O papel ele é um papel filtro. O que que é papel filtro? Ele é um papel grosso em que se você encosta a gota, você só encosta o papel e ele chupa a gota para ele. Ele chupa a gota e a gota se espalha, entendeu? É chamado papel filtro. Você não precisa pegar a gota e ficar esfregando assim no pé do bebê, não. Você só pega o papel e faz assim, ó, encosta na gota e o papel absorve a gota e espalha, tá? A secagem vai ser colocado para secar, assim. Aqui a gente preenche, né, o nome de todos as coletas e vai ali dentro do envelope e encaminhado para o laboratório, tá bom? Encaminhado para o laboratório. Aí pode ser por carro, né? Aí vai depender, pessoal, porque aí envolve a parte mais administrativa do local onde vocês trabalham, tá? Aí eles falam, né, que tem que tomar cuidado, porque o sangue não pode ultrapassar a borda, o sangue tem que preencher todas as bolinhas por dentro, não pode sair da bolinha, tá? É, isso acontece quando você utiliza a lanceta errada. Ó, o que fazer quando eu já puncionei o pé do bebê várias vezes e não obtive sangue?
Isso é lanceta errada, pessoas, porque se você for utilizar uma lanceta daquela grossura ali, não tem como não sair sangue. Agora, se você for ficar utilizando lanceta de insulina, não vai sair nada, tá? Tomem cuidado com isso. Bom, então o sangue não pode ficar em local muito quente, porque senão ele se resseca, aí fica aquele sangue fica sangue tracejado. Por quê? Porque ficou exposto ao sol. Vocês têm que botar para secar em local fresco, tá? E não no sol, porque senão fica tudo craquelado, tá? Então não pode colocar exposto ao sol. Tem que ser colocado em local fresco, tá? Aqui fala dos tipos de amostras, né? Bom, é isso, tá? Vou passar um videozinho só para vocês. Olha que bagunça, pessoas. O que que tá dizendo? Ó, má coleta. Olha. Nossa Senhora. Pois é, né? O ideal não é isso. Bom, vou estar mostrando um videozinho para vocês entenderem como que funciona, tá? O teste do pezinho é um dos protocolos da Rede Mãe Paranaense do Governo do Estado do Paraná. Faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. A FEP é o serviço paranaense habilitado pela Secretaria de Estado da Saúde para sua realização em todos os recém-nascidos no Paraná. Logo após o nascimento do bebê, um procedimento simples, obrigatório e gratuito pode fazer toda a diferença ao longo da vida da criança. Trata-se do teste do pezinho, que possibilita diagnosticar algumas doenças graves que podem deixar sequelas irreversíveis quando não tratadas a tempo. O diagnóstico e tratamento precoce, iniciado antes do aparecimento de sintomas, são fundamentais para prevenir a evolução e manifestação clínica dessas doenças. O exame sempre deve ser realizado na alta hospitalar quando a criança completar 48 horas de vida. Todos os bebês devem fazer o teste. Mesmo em caso de alta precoce, ou seja, quando o bebê sai da maternidade antes de 48 horas de vida, o exame deve ser coletado e a mãe deve ser orientada a repetir a segunda coleta na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência entre o 3º e 5º dia de vida do bebê. Acompanhe agora como é feita a coleta do teste do pezinho no recém-nascido. Comece separando todos os materiais necessários para a coleta. Ficha de coleta, lanceta, álcool 70, algodão ou gaze, bolsa térmica ou uma cuba pequena com água morna, envelope, lista nominal de mães, luvas descartáveis. Preencha corretamente todos os dados na ficha de coleta com caneta azul ou preta. Complete o maior número possível de dados sem rasurar. Nunca destaque o papel filtro da ficha de coleta. Lave bem as mãos seguindo as normas de controle de infecção hospitalar. Coloque as luvas descartáveis somente após ter preenchido os dados na ficha de coleta. Peça auxílio a um profissional de saúde ou a mãe que segure o bebê no colo em posição de arroto, facilitando assim o fluxo de sangue no pezinho do bebê. Importante: observe se o pé do bebê está aquecido, caso contrário, utilize a bolsa térmica ou, na falta desta, água morna envolvendo a área a ser puncionada para favorecer o fluxo sanguíneo. Em seguida, seque bem o pé do bebê. Determine o local a ser puncionado, observando no esquema o local ideal para a punção. Faça a asepsia no local a ser puncionado, usando gaze ou algodão embebido em álcool 70. Retire o excesso de álcool 70 com auxílio de uma gaze ou algodão para que o local a ser puncionado esteja seco ou deixe secar espontaneamente.
Puncione o local com a lanceta estéril específica para o uso no teste do pezinho, enviada pela FEP. Despreze sempre a primeira gota de sangue com auxílio de uma gaze ou algodão. Encoste gentilmente, sem esfregar, um lado do papel filtro na gota de sangue. Permita que o sangue seja absorvido e fique totalmente visível ao outro lado do papel filtro. Durante o procedimento de coleta, evite espremer o pé do bebê, o que pode ocasionar hemólise da amostra de sangue e mistura com fluidos tissulares, que inviabiliza a realização dos testes. Terminada a coleta, pressione levemente o local puncionado com gaze ou algodão para conter o sangramento. Não é recomendado o uso de fitas adesivas curativas como micropore, esparadrapo e similares no local da punção. Os materiais utilizados na coleta devem ser descartados seguindo-se as normas de descarte de material biológico e resíduo infecto-contagioso. Um informativo aos pais que consta da ficha de coleta deve ser destacado e entregue aos pais. Nesse informativo constam orientações de onde, como e quando retirar os resultados dos exames. A mãe do bebê deve ser esclarecida de que o teste do pezinho foi coletado e que o resultado deve ser retirado no prazo de 15 dias no local onde foi realizada a coleta. Ele também pode ser acessado pela internet no site da FEP, www.fep.org.br. Coloque a ficha com o sangue coletado na estante apropriada para secagem por pelo menos 2 horas, longe de fontes emissoras de calor como aquecedores, estufas, ar-condicionado ou luz direta do sol. Depois de secas, mantenha as fichas com o sangue coletado na geladeira, protegidas da umidade em saco plástico fechado ou pote com tampa até o momento do envio diário para a FEP. Preencha todos os campos da lista nominal de mães, conferindo as fichas de coleta de sangue que estão sendo encaminhadas para a FEP. Coloque as fichas de coleta do envelope de porte pago junto à lista nominal de mães. As fichas devem ser enviadas para a FEP pelo correio. Não esqueça, o envio deve ser feito todos os dias. Outras informações e dúvidas relativas ao teste do pezinho podem ser consultadas no Manual Técnico de Coleta, disponível no site da FEP, www.fep.org.br. Colete corretamente o teste do pezinho. A garantia de um futuro saudável para os recém-nascidos paranaenses começa por você. E não é só do paranaense, né, pessoas? Ele é do Brasil inteiro, né? Deixa eu só salvar esse manual aqui. Peraí, pessoal. Eu achei ele bonitinho. Vai dar certo pra mim. Bom, então é isso, tá, pessoas? Essa é como que é feita a coleta. Lá na escola eu mostro direitinho para vocês como que é feito, tá bom? Bom, a versão mais simples, ela é feita, ela iniciou na década de 70, tá? Com 2 doenças, com diagnóstico de fenilcetonúria e hipotireoidismo, tá bom? A fenilcetonúria, ela é uma doença em que o leite da mãe passa a dar intoxicação no neném, tá? E o hipotireoidismo é uma doença em que o sistema nervoso do bebê é muito letárgico. Normalmente a mãe também é muito letárgica. Aí eles dão um hormôniozinho para o bebê ficar mais agitadinho, tá? Aqui mostra o local da punção. A punção tem que ser feita na região lateral, nunca aqui nessa região por causa do osso, tá? E feita a coleta, lembrando que o sangue tem que preencher toda a parte redondinha, tá bom? A identificação precoce de qualquer dessas doenças, né, diminui o risco, tá?
quando o bebezinho aqui fala, ó, recomenda-se realizar o teste 2 vezes, a segunda no 5º dia de vida do bebê, quando ele faz o primeiro teste na maternidade, tá? Então, quando ele faz o teste ainda na maternidade, antes de 48 horas, recomenda-se fazer o segundo ainda no 5º dia de vida. Agora, se ele não fez teste na maternidade, ele só vai fazer um teste só do 3º ao 5º dia de vida, tá bom? Bom, então, se o exame der positivo para alguma das 5 doenças, ele vai refazer um teste mais específico, tá bom? Por lei, né, é obrigatório desde 1992 que todas as crianças façam o teste, então, por lei, foi obrigatório a partir de 1992. Em 2001, foi instituída a triagem neonatal, que além do teste do pezinho, é obrigatório aqueles 3 testes, que é da orelhinha, do ouvidinho, aliás, da orelhinha, do coraçãozinho e do olhinho, tá? Atualmente existe um que tem uma versão bem mais ampliada, né, que engloba várias doenças, né, além das fenilalanina, hemoglobinopatias, T4, TSH, que é da tireoide, existem outras, tá? Rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, tripanossoma, sífilis. Então, existe outras patologias. Esse aqui, como eu falei, custa de 165 a 200 reais. Há 2 anos atrás custava 165 reais lá em Vila Velha, tá? Bom, então eu vou falar para vocês agora quais são as doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho. A prática, como que se faz o teste do pezinho, isso aí a gente faz lá na escola, tá? E vocês não deixem também de... Se quiserem, eu mando um vídeo para vocês e tal, como é que faz. Mas eu acho que deu para vocês entenderem. Tem que funcionar o pezinho do bebê, tá? Mas vocês vão ser treinadas também, se vocês forem trabalhar com isso, vocês vão ser treinadas para isso também, tá bom? Bom, vou falar com vocês então o que é fenilcetonúria, tá? A fenilcetonúria eu vou explicar no pente para vocês entenderem o que é fenilcetonúria. Então, vamos lá falar o que é fenilcetonúria. Vamos dizer que eu tenho aqui um estômago do bebê. Então, aqui nós temos o estômago do bebê. Esse aqui é o estômago, esse aqui é o intestino. Vamos dizer que esse aqui é o vaso sanguíneo do bebê, né? Porque tudo que está aqui no intestino vai para o vaso sanguíneo, tá? Para vocês entenderem. Será que alguém pediu alguma coisa? Olá, Leandro, seja bem-vindo, Leandro. Então, vamos dizer que esse aqui é o estômago do bebê e esse aqui é a corrente sanguínea. E vamos dizer que esse aqui seria o mamar da mãe dele, com o leitinho. Então, vamos dizer que o bebê ele vai mamar esse leite. Esse leite vai ser absorvido pelo intestino e vai chegar no sangue, né? Vai chegar aqui no sangue esse leite. Pessoas, esse leite, ele contém uma proteína chamada... Esse leite contém uma proteína chamada fenilalanina. O pessoal também lê fenilalanina. Eu falo fenilalanina porque eu conheço química e eu sei que vem da junção fenil com a alanina na química, tá? Então, eu sei que o correto, né, a junção fenil com a alanina chama-se fenilalanina, mas tem algumas pessoas que lê fenilalanina, tá? O que é isso? Isso é uma proteína encontrada
é um tipo de proteína encontrado em diversas substâncias. Não é só do reino animal, tá? A gente encontra fenilalanina na soja, a gente encontra no leite, ovos, derivados, peixe, carne, encontra em tudo. Então, em quase tudo se encontra fenilalanina. Em quais locais a gente encontra pouquíssima quantidade de fenilalanina? Vegetais, né, verduras, legumes, frutas, açúcar, tá? Então, nesses locais a gente encontra polvilho, mandioca. Então, nesses locais a gente encontra pouquíssima fenilalanina. Não quer dizer que sejam isentos, mas a gente encontra pouca fenilalanina. Já em leite, ovos, derivados, carne, tudo isso a gente encontra muita quantidade de fenilalanina. Então, voltando. Então, a mãe vai lá dar o leite para o bebê vai absorver esse leite e esse leite ele é rico em fenilalanina. O que acontece é o seguinte, pessoas, o bebezinho ele não consegue retirar. O bebezinho ele não consegue retirar do sangue essa fenilalanina e levar para os tecidos, levar para o coração, levar para o cérebro, levar para os músculos. Ou seja, o bebezinho não consegue tirar essa fenilalanina do sangue e levar para o corpo. Essa fenilalanina que veio do leite fica acumulada no sangue. E esse acúmulo de fenilalanina causa intoxicação. Para o bebê. Tá bom? Então, o leite da mãe, ele vai entrar no bebê, vai para o sangue. Só que ele não vai conseguir, a fenilalanina não consegue para os tecidos, fica acumulada no sangue. E daí causa intoxicação para o bebê. Qual é o tratamento para isso? Qual que é o tratamento, então? É um leite sem fenilalanina, tá? Existe esse leite? Sim, né, pessoas? Ó, leite sem fenilalanina. Ó, existem de diversas marcas. Novalac, Nan, Aptamil, Nutribem. Ó, aqui, ó. Profenil, Anamix, Comida PKU, tudo isso aqui, ó. Melupa. Todos esses são leites isentos de fenilalanina, tá bom? Então, o que vai acontecer? O bebezinho faz o teste do pezinho, do 3º ao 5º dia de vida. É visto que, através, né, do teste do pezinho, é diagnosticado que ocorre intoxicação através do leite da mãe, ocorre uma intoxicação, né, no sangue do bebê pela fenilalanina. Esse bebê não vai poder mais se alimentar com o leite da mãe, vai ter que ser um leite industrializado, um leite sem fenilalanina. Porém, pessoas, essa doença, ela pode desaparecer mais ou menos com 3 meses, assim. Normalmente essa doença pode desaparecer, tá bom? Mas o diagnóstico é feito através do teste do pezinho, tá? Então, fenilcetonúria é uma doença genética. O que é genética? É do bebezinho, tá? De caráter autossômico recessivo, ou seja, autossômico recessivo normalmente é raro. Normalmente são doenças mais raras, tá? Decorrente da deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, ou seja, o bebezinho não tem a enzima que vai degradar a fenilalanina para que ela possa ser utilizada pelo organismo, tá? Então a fenilalanina fica acumulada no sangue, causando toxicidade para o bebê. Então o bebê não pode tomar o leitinho da mãe, vai ter que ser um leite industrializado sem fenilalanina. Se o bebê continuar tomando o leitinho da mãe,
ele vai ter problemas de convulsões, tá? Problemas relacionados ao sistema nervoso central. Essa criança, a partir do momento que ela tiver que ter uma dieta normal, ela não vai poder ter introdução alimentar com fenilalanina. Então, ela não pode comer carne, ovos, leite, derivados, soja, nada disso, tá? Ela vai poder comer legumes, vegetais e frutas. E isso em equilibrado também, tá? Porque não quer dizer que sejam isentos de fenilalanina, mas tem baixa quantidade. Então, quais alimentos que têm baixo teor de fenilalanina? Então, aqui tem o polvilho, mandioca, acerola, né? Então, são frutas, farinhas de polvilho e farinha de mandioca, doce, picolé. O que que acontece? Por que que normalmente o APAI de Vitória ele é dito como referência para diagnóstico de doenças? Porque além de fazer o diagnóstico, ele abraça a família das crianças que têm esses diagnósticos. Então, por exemplo, eles dão palestra, eles ensinam como fazer alimentação para essas crianças, então eles ensinam a fazer pastel, ensinam a fazer bolo, torta, próprio para essas crianças com essas patologias. Então, esses lugares, os médicos e esses locais, eles acompanham a criança desde o seu nascimento até o dia, né, que a doença desaparecer ou se a doença não desaparecer, tá bom? E a doença está ligada à alimentação, visto que a criança não tem uma enzima relacionada à degradação da fenilalanina, tá? Então, o leite da mãe causa toxicidade ao sistema nervoso central da criança, sendo necessária a retirada do leite materno da criança e a introdução de um leite industrializado, isento de fenilalanina, tá? E o hipotiroidismo? O hipotiroidismo, pessoas, hipo significa baixo, pouco, hipo significa pouca produção de hormônio tiroidiano. Tá? O nosso hormônio tiroidiano ele serve para dar velocidade às nossas reações químicas. A pessoa que tem muita produção de hormônio tiroidiano ela é muito acelerada. A pessoa que tem baixa produção de hormônio tiroidiano ela é muito letárgica, parece que está carregando 50 quilos nas costas. Normalmente, uma mãe que tenha hipotiroidismo, que é aquela mãe muito letárgica, ela tende a ter um filho extremamente letárgico com hipotiroidismo, tá? E aí, normalmente, a criança nasce, ela é diagnosticada pelo teste do pezinho, e aí o médico já intervém com um comprimidinho, que é um comprimidinho feito de hormônio tiroidiano, para essa criança ter um pouco mais aí de velocidade das reações físicas, reações químicas, reações do corpo, tá bom? Bom, as consequências dessa criança, se não tratada, né, vão ter problema neurológico, de mau funcionamento neurológico, muscular, tá? E também normalmente tem um cabelo muito ralinho, tudo muito fraquinho, ralinho fraquinho, pele fraquinha, musculatura flácidazinha, entendeu? E o tratamento é o próprio hormônio que é dado para o bebê, em doses pequenas, né? A deficiência de biotinidase só teve um caso aqui no estado. A criança nasce com um problema em que não consegue absorver a proteína, não consegue retirar essa vitamina dos alimentos. Então, ela come os alimentos, mas não consegue retirar essa vitamina chamada biotina dos alimentos. E essa vitamina, pessoas, ela é uma vitamina muito boa, ela é boa para a pele, é boa para o cabelo, é boa para a musculatura, é boa para o sistema nervoso. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, ela é uma vitamina tomada até, né, pelas mulheres, tá vendo? Para crescer cabelo, crescer unha, tá vendo? Cabelo e pele é chamada biotina. Então, a biotina, ela é um tipo de vitamina encontrada nos alimentos. Então, voltando aqui, a biotina é um tipo de vitamina encontrada nos alimentos, mas o bebê ele não consegue absorver essas vitaminas. Então, ele vai ser diagnosticado com biotinidase. E o que esse bebê apresenta? Ele apresenta fraqueza muscular, pele, unha, tudo muito fraco, e ele vai evoluir para um mau desenvolvimento
do sistema nervoso central, periférico, letargia e tudo mais. Então, o que que é prescrito para ele? É dado para ele a vitamina biotina pronta. Então, esse bebê carece da vitamina biotina pronta. Então, é dado para esse bebê a vitamina biotina pronta, tá bom? Então, o tratamento é dado a vitamina pronta para ele, tá? Normalmente é 10 miligramas por dia. Outra doença também que é diagnosticada através do teste do pezinho são as hemoglobinopatias. Hemoglobina são as proteínas das células do sangue, né? Hemoglobinas são as proteínas que carregam o oxigênio nas hemácias, tá? Então, essas aqui são as hemácias são feitas da hemoglobina, a hemoglobina é feita também de ferro, e as hemoglobinas que carregam o oxigênio, tá? Então, quando tem alguma alteração na formação, na forma da hemácia, a gente caracteriza como uma hemoglobinopatia. Por quê? A hemácia fica com uma forma diferente, e daí não tem como ela carregar o oxigênio, por exemplo. E aí, normalmente, essa criança nasce como? Anêmica. Então, normalmente, a criança ela é diagnosticada como uma anemia grave aí do 3º ao 5º dia de vida, caracterizando uma hemoglobinopatia. Nos casos de hemoglobinopatia, né, normalmente a criança tem que fazer algum tipo de tratamento. Então, aqui, ó, o tratamento pode ser um tratamento para anemia em si, como tem aí alguns tratamentos, às vezes, um pouco mais graves, né, em casos de ter que tratar infecções, crises hemolíticas, transfusões, aí casos mais graves. Ou fazer um tratamento mais acompanhado relacionado a somente anemias, tá? Nós temos 2 tipos de anemias muito conhecidas. Uma delas é a talassemia e a anemia falciforme. A anemia falciforme normalmente é uma anemia dada em negros, tá? Então, a anemia falciforme é normalmente uma anemia relacionada a negros, está ligada a hemoglobinopatias com má formação das hemácias, então é uma anemia ligada a negros. E nós temos a anemia chamada talassemia, que é um tipo de anemia que também está ligada a má formações das hemácias, né, ligado a uma hemoglobinopatia, que está ligada a uma anemia de asiáticos, tá bom? De pessoas aí do Mediterrâneo, pessoas com o olho mais puxadinho, amarelo do olho puxadinho, tá bom? E são. Sabrina, Oi? a talassemia ela pode ser hereditária? Sim, pode ser. Aqui, ó. É um distúrbio sanguíneo hereditário caracterizado pela redução das proteínas que carregam os oxigênios, ou seja, a hemoglobina, tá? E E aí dá essa má, alteração na sua forma. nessa malformação, ela pode desenvolver para frente uma leucemia? Sim, pode. Todas elas, tanto a talassemia, anemia falciforme, até a anemia comum, até a ferropriva. Com o tempo, se não curar, vira câncer, né? Vira câncer. Se não curar, câncer. Tem que tomar muito cuidado, tá? As anemias, a pessoa tem que tomar cuidado com a anemia. Viu que está anêmico, né? Observou as mucosas descoradas, tem que procurar um médico, tem que fazer o tratamento certinho. Normalmente o tratamento não é só ficar comendo fígado, né? O tratamento ele é um tratamento rigoroso, é 3 meses tomando. Normalmente são 3 meses tomando ácido fólico e sulfato ferroso, tá? Então não é só um mesinho mudando a alimentação, não. Não é só mudar a alimentação durante um mês. São 3 meses de tratamento normalmente. Quando o médico não passa medicações também intramusculares. Noripurum, por exemplo. Tá bom? Intramuscular. Tá? Então pode levar sim. Se não tratar, leva. Tá bom? Bom, então nós temos as hemoglobinopatias, que também é detectado, e nós temos também a fibrose cística, tá? O que é a fibrose cística? É uma doença que se caracteriza pelo excesso de produção de muco. Então, a criança, ela vai se manifestar com peito cheio, problemas diarreicos, problemas de desnutrição, suor excessivo. Então, a fibrose cística é a manifestação de doenças pulmonares, né?
excesso de produção de muco, normalmente a criança apresenta desnutrição junto, tá? Aí a criança, normalmente o diagnóstico é fibrose cística, tá? Por isso a importância de se fazer o exame do 3º ao 5º dia de vida, tá bom? Por quê? Porque daí tem como as doenças já estarem se manifestando do 3º ao 5º dia de vida, entendeu? Então, fibrose cística é uma doença genética, está no gene do bebê. Esse gene intervém, né, na produção excessiva de suor, de suco digestivo e dos mucos. Então, pessoas, essa criança, né, ela vai ter pneumonia de repetição, é uma criança que sempre está com problema respiratório, ela sempre está tossindo, ela é uma criança desnutrida, ela tem dificuldade de ganhar peso, os movimentos intestinais não são bons, então ela pode apresentar constipação, pode apresentar diarreia, até porque se ela tem problema respiratório e toma antibióticos, os antibióticos também vão causar alterações gastrointestinais, porque, né, para quem é mãe sabe que antibiótico às vezes causa diarreia, né? Mexe com a flora intestinal o antibiótico. Pode apresentar pólipos nasais, né, machucadinhos nasais, pólipos nasais, bolinhas nasais, sabor salgado na pele, que é o suor excessivo e um aumento no cloro da pele, tá? E dedos mais roxeadinhos com bacteamento, que é arredondamento das pontas do dedo. Qual o tratamento para fibrose cística, pessoas? O tratamento é tentar melhorar aí a função digestiva desse bebê, dar um suporte nutricional, porque essa criança pode apresentar desnutrição, trabalhar com antibiótico por causa dos problemas respiratórios que essa criança apresenta, broncodilatadores, fisioterapia respiratória, anti-inflamatórios, tudo problema respiratório, ligado ao problema respiratório, problema digestivo, tá? Atividade física para melhorar esse metabolismo, trabalhar com a dieta, para tentar essa criança ganhar peso, e acompanhamento multidisciplinar frequente. Ou seja, a importância de se realizar o teste do pezinho do 3º ao 5º dia de vida e que esse teste seja em um local de referência é que se essa criança for diagnosticada com alguma dessas patologias, a criança seja abrigada, a criança seja abraçada, entendeu? E não negligenciada. Por isso a importância dos locais de referências como o APAE que eu falei. Por quê? Porque ele é um local de referência. Ele abraça essas crianças, eles marcam sessões de fisioterapia 2, 3 vezes na semana, entendeu? Ele fornece medicações, ele tem acompanhamento multidisciplinar que vai curar essa criança, que vai orientar essa mãe a essa criança não vir a falecer, entendeu? Então, a importância de se ter um local de referência para tratar essas doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho. E não só fazer o teste do pezinho, entendeu? Mas ter um local de referência para isso. Tá? Os outros testes que acompanham a triagem neonatal é o teste da orelhinha, que é feito pelo fonoaudiólogo, também é feito pelo APAE, tá? Normalmente também é feito pelo APAE. Esse teste da orelhinha, ele é específico pelo fonoaudiólogo, então os fonoaudiólogos exigem que esse teste seja feito por eles, tá? Ele normalmente é um teste que é colocado um fonezinho na orelhinha do bebê, e é muito bonitinho porque ele é feito com o nenenzinho dormindo. E é bonitinho porque as ondas sonoras entram no ouvidinho do bebê, e quando o bebezinho está dormindo, ele mexe o olhinho, né? Porque é meio reflexo, né? Quando você coloca alguma coisa no ouvidinho de alguém e alguém está dormindo, e ele está ouvindo, você já viu que as pessoas ficam assim, movimentando os olhos assim? Vocês já viram? Movimentando o olho assim? Sim. Então, é muito bonitinho, né? Então, esse aí é o teste da orelhinha, ele serve para ver se a pessoa consegue ouvir. Só que ele só pode ser feito pelo fonoaudiólogo. Os fonoaudiólogos exigem que só sejam feitos por ele, tá bom? Então, daí, ele emite um som no ouvido do bebê, é feito com o bebezinho dormindo, é emitido um som para ele e capta, né? Esse aparelhinho capta aí para saber se o bebezinho está ouvindo ou não, tá bom? Bom, então é feito assim, e daí sabe se o bebezinho ouve ou não.
E nós temos também o teste do coraçãozinho, que é feito através da punção, né? A gente consegue colocar aí, coloca o oxímetro de pulso na mãozinha do bebê ou, né, no pezinho do bebê. A gente sabe que tem uma artéria que pulsa, né, no dedão do pé e no polegar também da criança. Aqui também a gente tem uma artéria na palma da mão, nessa região aqui, que também dá para ver pela região do oxímetro. Então a gente coloca um oxímetro na mão do bebê ou no pé do bebê também, que essa oximetria ela vai dar para a gente a pulsação, vai dar aí a frequência cardíaca e a saturação do bebê. Se a frequência cardíaca der alterada, pessoas, aí está dando 139 batimentos por minuto. O coração do bebê ele bate de 120 a 160. O adulto é de 80 a 100. O bebezinho, o coração dele bate realmente mais rápido. Mas se der alguma alteração, por exemplo, o coração do bebê tá 80, por exemplo, o médico observa que tem alguma alteração, aí vai ser necessário testes mais profundos, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, porque aí foi constatado através do teste do coraçãozinho que esse bebê tem algum tipo de alteração, tá bom? Então, o teste do coraçãozinho, ele é um teste super simples, a própria enfermagem pode fazer o teste do coraçãozinho, né? O ideal seria que um médico fizesse, tá? Também é feito o teste do coraçãozinho, pode ser feito pelo uma ausculta, né? Uma ausculta cardíaca, é bem mais fidedigno, porque o médico ausculta direto no coração, se tiver algum sopro ou algo do sentido, já dá para detectar uma malformação, tá? Então, esse é o teste do coraçãozinho. E nós temos o teste do olhinho, que normalmente é feito ao nascer, tá? O teste do olhinho é colocada uma lâmpadazinha, né, incendida sobre o olhinho do bebê. E aí, quando a lâmpada é incendida sobre o olhinho do bebê, o reflexo que tem que dar pupilar é esse aqui. Então, a pupila do bebê tem que ficar vermelhinha, meio alaranjadinha, tá? Não pode estar branca. Se ficar branca, sim, indica que o bebê não está enxergando, tá, pessoal? Significa que ele é ceguinho de um dos olhos, tá? Porque isso aqui significa que o cristalino está opaco, tá bom? Bom, pessoas, essa é a nossa aula de hoje. Eu não vou enviar, não vou fazer nenhuma atividade agora com vocês. Eu vou deixar para a gente fazer uma atividade mais para frente que resuma essas coisinhas, tá bom?